E hoje vamos dar sequência ao nosso estudo de Romanos. Hoje nós vamos falar sobre Romanos capítulo 4. E se você perdeu os devocionais do capítulo 1, 2 e 3, tá abaixo desse daqui, já corre lá, já aproveita. Vamos estudar juntos esse livro tão maravilhoso, que são promessas do Senhor para a nossa vida, que são o caminho. A palavra é a instrução que Deus deixou para a nossa vida, para que a gente possa se aproximar de Deus. E o que diz lá em Romanos 4? Você precisa entender que Paulo, ele está trazendo aqui a história de Abraão para que a gente possa entender mais que somente a fé nos salva e não as nossas obras. Então ele vai trazer o contexto da história de Abraão, que foi um homem que esperou em Deus. Ele tinha uma promessa de Deus onde ele seria pai de nações gigantescas. E tem um detalhe: Sara, que era a esposa de Abraão, não poderia ter filho. Ela era estéril. Então ele aguardou em Deus por muitos anos. E quando a sua esperança já estava se acabando, ele era centenário, ela também já estava com 90 e poucos anos. Seu útero já, pela capacidade humana, não teria condições de gerar uma vida. Mas é justamente nesses momentos em que Deus age, quando nós entendemos que realmente não depende de nós, mas sim do milagre dele. Isso é para que a gente não esqueça que tudo é pela misericórdia do Senhor nas nossas vidas, todas as coisas que acontecem. Então eu creio que Deus aguardou tanto tempo justamente para fortalecer a fé de Abraão. Houve uma desobediência no meio do caminho, aonde ele se deitou com a empregada. Como a promessa era que ele fosse pai de multidões, então no meio do caminho houve uma desobediência. Quando nós olhamos para essa palavra, nós também olhamos para a nossa vida. Quantas desobediências, quantas coisas poderiam acontecer mais rápido, só que com a nossa pressa, com o nosso anseio, a gente começa a fazer as coisas pela nossa própria força. Então aqui Paulo ele traz esse contexto de Abraão justamente para que a gente possa entender que é a fé que justifica e não as obras. Abraão, antes mesmo de ser circuncidado, ele já tinha uma fé em Deus. Lá em Romanos 4, 18 e 21, nos lembra que Deus prometeu a Abraão que ele teria um herdeiro vindo da sua própria carne, que também se encontra lá em Gênesis capítulo 15, do versículo 1 ao 6. Muitos anos se passaram e ainda não havia um filho gerado por esse relacionamento entre Sara e Abraão. Mas Abraão ainda permanecia na fé, crendo que o Deus havia dito se cumpriria. Enquanto ele permanecia, foi ficando com os pensamentos de dúvida. Então, quando as dúvidas vieram, ele cometeu o erro, ele caiu. Justamente porque a desobediência, gente, atrasa a nossa vida. E ele teve esse pequeno detalhe, né, que engravidou a sua serva. Só que Deus, ele não deixou de cumprir as promessas na vida de Abraão. E a gente olhando para a nossa vida, você vai se perguntar, já se perguntou se Deus pode realmente fazer o que ele prometeu? Algum dia você teve alguma dúvida? Por exemplo, você precisa de algo assim que é um desejo muito grande, que a vida toda você imaginou. Você algum dia duvidou que Deus era capaz de fazer isso? Eu penso que não existe nada nesse mundo que Deus não possa fazer. Mas existem várias coisas que Ele sabe, se Ele fizer, o que irá acontecer com a gente. Então nós precisamos crer nas promessas do Senhor e não duvidar delas. Deus lhe prometeu um filho para Abraão. E quando ele e sua mulher estavam muito além do tempo em que poderiam gerar filhos, mas a palavra de Deus nos diz que a fé de Abraão crescia enquanto ele aguardava o cumprimento de sua promessa. O que nós precisamos fazer? Se algo aí na sua vida está demorando, peça a Deus que te dê entendimento, que te dê fortalecimento da sua fé, porque nós precisamos. A fé é o combustível da nossa vida.
Nós precisamos lá, eu gosto muito do versículo 17, porque ele fala sobre falar sobre as coisas que não existem como se já existisse. Deixa eu ler para vocês. Como está escrito, eu constituí pai de muitas nações. Ele é nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se já existissem. Quando nós pensamos no nosso futuro, quando nós pensamos nas coisas que nós queremos conquistar, ou quando nós queremos muito algo, nós já precisamos pensar nela como se ela já existisse. É justamente isso que é a fé. Isso é fortalecer a nossa fé. Isso nos dá ânimo para chegar aonde nós queremos. Por isso que a nossa fé, é uma batalha espiritual, uma batalha mental que nós precisamos ter com nós mesmos. Justamente por quê? Porque quando tá demorando, ao invés de você ficar fraco e pensar, não é para mim, não é a hora, não posso, não consigo, eu não tenho capacidade, não, você vai pensar e vai imaginar como se tudo aquilo já existisse na sua vida. Isso vai te trazer fortalecimento na sua fé, isso vai fazer você ter bom ânimo, isso vai fazer você ter disposição, ideias e aí então ações. E é isso que nós precisamos, fortalecer a nossa fé em Cristo Jesus, porque somente a nossa fé é o que nos salva. E eu encorajo você a dar uma olhada de forma positiva para isso que eu estou falando. Pense e fale sobre o futuro de forma positiva, de acordo com o que Deus colocou no seu coração. E não de acordo com o que você viu no passado ou está vendo agora no presente. Ele tem um grande futuro para você. Creia nele, confesse a ele que todas as coisas lhe irão bem. Amém? Vamos fazer uma oração? Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por esse momento, Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor fortalece a nossa fé todos os dias, ó Pai. Pai, nós queremos estar mais próximos de Ti, nós queremos ouvir e entender mais a Sua palavra, para que nós possamos viver tudo aquilo que o Senhor tem guardado para a nossa vida, Pai. Nós sabemos que o Senhor já planejou todas as coisas para nós e que nós precisamos tirar as vendas dos nossos olhos para viver o impossível do Senhor, que para o Senhor não é impossível. Obrigado, Jesus, pela sua presença em nossas vidas. Nós sabemos que nós temos que nos preparar, que nós temos que estar preparados, ó Deus, para tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, ó Deus. Cura o nosso coração, cura nossas feridas emocionais, ó Deus, e esteja conosco todos os dias. Abençoa o nosso dia de hoje, abençoa cada um que está aqui nesse devocional, Pai. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. A gente se vê amanhã, onde nós vamos falar sobre paz e alegria de Romanos, capítulo 5.